Olá a todos, sejam bem-vindos na UATV Português. Esta é uma nova conversa em uma série de entrevistas no nosso canal. E hoje falaremos com Toco Lenz, documentarista e viajante brasileiro que percorre países de moto e há poucos dias saiu da Ucrânia. Bom dia, Toco. Tudo bem? Oi, Lada, bom dia e obrigado pelo convite da UATV para essa entrevista. Seja bem-vindo. Você viaja desde 2019, se não me engano. E quantos países você já visitou? Essa viagem começou no Brasil em 2019, uma viagem de moto, que era rumo ao Quirguistão, e eu já estou há 5 anos viajando, já foram 18 países, e nesse momento eu saí da Ucrânia há 5 dias e eu estou agora na Itália. E como é que surgiu esta ideia de visitar a Ucrânia em meio à guerra? É, o que aconteceu? Durante a viagem, eu tive que atravessar a Rússia, porque era a única forma de eu chegar na Ásia Central. Esse projeto, quando eu iniciei, ele era uma viagem do Brasil até o Quirguistão. E a única forma de eu atravessar, entrar na Ásia Central, era enviando a minha moto da Tailândia para Vladivostok, na Rússia. Então, eu acabei ficando quase 2 meses viajando pela Rússia, e quando, depois de 8 meses, né, quando eu já tinha atravessado a Rússia, eu já estava na Turquia, eu encontrei um motociclista ucraniano e ele falou: cara, por que você não vai para a Ucrânia? Eu falei: eu estava pensando em ir, mas não sei se eu consigo entrar. Ele falou: não, vai por essa fronteira com a Romênia que você consegue. E naquele momento eu mudei de ideia e falei: quer saber, eu vou para ouvir o outro lado, né, dessa guerra, e ouvir o Uhum. lado dos ucranianos. Então, esta foi a meta, não só por curiosidade, ou eh, você foi também por uma meta específica de ouvir outro lado na guerra? Eu vou ser super sincero. No momento que eu pensei em ir, eu falei: eu devo ter alguma missão para cumprir nesse lugar, né? Eu faço muitas coisas por instinto. E eu sabia que eu ia para a Ucrânia e que eu tinha uma missão ali. Isso aconteceu naturalmente. Logo que eu entrei na Ucrânia, eu fui encontrando, né, as pessoas que falam português, e aí eu entendi que o que eu tinha que mostrar eram a vida, a rotina, né, dos ucranianos durante esses 4 anos, quase 4 anos aí da invasão. Foi difícil atravessar a fronteira para você como um estrangeiro? Lada, toda fronteira no mundo é um problema, sempre, em qualquer lugar, ainda mais para entrar na Ucrânia, né? Então, mas quando eu cheguei, me pediram o seguro. Ah, você tem o seguro para entrar da moto? Eu falei: puto, o seguro da moto não tem onde fazer, mas aí eu mostrei o que eu tinha da Europa, e aí os oficiais ali da imigração se interessaram pela minha história, viram a moto, né? Falaram: cara, você está vindo do Brasil? Eu falei: eu quero vir do Brasil, quero entrar na Ucrânia, né? E, e aí foi muito legal, porque em 1 hora de vários telefonemas ali, eles vieram e falaram: olha, você está autorizado a entrar na Ucrânia, na próxima cidade você faz o seguro da moto, e boa viagem. Então, né, consegui resolver e entrar, mas não é simples. Eu acho que eles entenderam a ideia. Eu falei: olha, eu sou documentarista, eu quero, né, ver o que está acontecendo, e aí eu entrei. Eles não tinham perguntas que você tinha visitado a Rússia antes de entrar para a Ucrânia? Sim, então, quando pegaram meu passaporte brasileiro, né, pegaram meu passaporte brasileiro, eles viram 6 vistos da Rússia. Por quê? Porque eu entrei e saí da Rússia várias vezes, para entrar na Mongólia, depois saí da Mongólia para o Cazaquistão, eu tive que passar por lá, e depois do Cazaquistão para a Geórgia, eu tinha que passar por ali. E aí perguntaram, e eu falei: cara, eu estou dando uma volta ao mundo, então eu tenho que passar por Uhum. todos os lugares, né, esses vistos. E eu fui super claro e sincero. É isso. Eu acho que pela minha sinceridade em não esconder nada, né, eles falaram: cara, o cara veio com boas intenções. E aí eu Uhum. entrei. E quais cidades você visitou e você notou alguma diferença entre elas? Logo que eu cheguei, eu fui para Chernivtsi,
Chernihiv. Eu fui para lá, um ucraniano me encontrou na estrada, o Radik, e ele me levou para a casa dele, foi a primeira boas-vindas da Ucrânia, foi muito legal, ele me levou para dentro da casa dele, para a família dele, né? Inclusive ele me ajudou com o seguro da moto, tudo, e dali eu segui para Kamianets-Podilsk. E ali eu falei assim, olha, eu vou ficar uma semana nessa cidade, lá nessa cidade está tranquilo, né? Toca uma sirene às vezes, mas o tempo todo que eu fiquei lá não aconteceu nenhum ataque aéreo, nada, foi tudo tranquilo. Eu fiquei nessa uma semana, e nessa semana eu fiz um contato com a Débora no Brasil, e eu achei que ela estivesse na Ucrânia, e ela falou, não, eu estou aqui no Brasil, tudo, mas olha, tem essa comunidade brasileira, e ela deu contato seu, né, o contato da Dina, e aí eu comecei a pensar assim, eu não tinha ainda a intenção de ir para Kiev. Aí eu falei, cara, eu acho que as histórias vão acontecer lá, né? Então eu peguei, fiz o contato com essa comunidade brazucra, né, dos brasileiros ucranianos, ou dos ucranianos que falam português, e eu falei, eu vou para lá. E fui para Kiev, né, e encontrar essas histórias. E ali começou, né, eu falei, pô, acho que a linha narrativa, eu comecei a imaginar, os brasileiros têm muito pouca informação real do que acontece, né, com os ucranianos, e com a Ucrânia e com os ucranianos. E ali eu falei assim, cara, eu vou fazer uma série de entrevistas linearmente, contando a história da Ucrânia e depois a história de cada um. Então eu fui já traçando ali um roteiro de entrevistas, né, logo depois que eu cheguei em Kiev, que eu fui recebido por todos vocês, e eu falei, poxa, essa pessoa, o que ela me disse, ela pode contar essa história. E aí eu fui fazendo um roteiro de entrevistas para postagem. Quando você chegou para aqui, foi numa época relativamente tranquila, porque o mundo estava prestando atenção à cúpula no Alasca entre Putin e Trump. Então, parece Isso. que a Rússia se absteve de ataques massivos contra cidades grandes da Ucrânia, mas logo que Trump voltou a Washington, os russos atacaram Kiev novamente, e você ainda esteve aqui. Então, queria perguntar em termos de segurança, como você se sentiu durante a viagem inteira e especificamente naquela noite do ataque. Logo que eu cheguei, exatamente isso, todo mundo me falando, nossa, você chegou aqui num período que está muito tranquilo, né? As coisas não estão, não tem ataque aéreo, e eu fiquei super, né, fazendo as entrevistas, eu fui conhecendo Kiev, né, com a minha moto, isso, né, me dá essa liberdade de transporte, fui vendo as pessoas, comecei a série de entrevistas, e isso já, né, todo mundo com aquela expectativa do que vai acontecer lá no meeting do Alasca, e eu sentia nos ucranianos que eles já estão cansados dessas histórias, que toda hora alguém vai resolver, né, e assim, receber o Putin lá, quando eu vi que estendeu o tapete vermelho, que ele me cumprimenta e bate palmas, sinceramente, ali eu já tive a sensação que, cara, isso não vai dar em nada, e o que aconteceu foi que logo após ele voltou, parece que ele teve um aval, né, parece não, ele usou isso como propaganda, olha, o Ocidente, o presidente dos Estados Unidos me recebeu e bateu palmas, e isso para propaganda russa, é perfeito. E a partir dali eles começaram, né, os ataques cada vez mais ferozes, 500 drones, mísseis, depois 600, depois 700, e ali sim eu tive a sensação, naquela semana, de como vocês estão vivendo há 4 anos, porque eu ficava ali no Telegram vendo ataque aéreo, né, e onde vinha, eu comecei a aprender a realidade de vocês, que é saber se é míssil balístico, se é um drone, se é um Shahed, para que região ele está indo e como que eu tinha que me comportar nessas situações. Até que um dia caiu um míssil balístico do lado do meu hotel, assim. E aí eu vi aquele vermelho, aquela explosão, as paredes, né, os vidros balançando, e ali eu tive essa sensação. Eu lembro que eu já tinha ficado 4, 5 horas no subsolo do hotel, mas eu estava subindo, eu falei, pô, 5 da manhã, eu vou para a cama, e nesse momento que eu entro tem essa explosão, e aí, mas foi longe, então não quebraram os vidros, eu senti
mesmo, uma explosão e balançar tudo, e voltei lá para o bunker. Sabe, durante a guerra, geralmente o mundo fala da geopolítica, de razões globais, mas como ucraniana eu continuo pensando nos detalhes, nos pormenores, e ter esta sensação estranha, por exemplo, de como é possível que na Rússia tem bairros residenciais muito parecidos aos bairros na Ucrânia, porque a Ucrânia e a Rússia faziam parte da União Soviética e os nossos bairros foram construídos seguindo os mesmos modelos. Tem a Stalinka, que foi construída na época de Stalin, tem Khrushchevka, tem aquele prédio de 9 andares feito de blocos de concreto. A propósito, este último é o mais frágil, que se desmorona muito facilmente se é atingido. Então, eu imagino como um russo, por exemplo, que mora num prédio desses na Rússia, decide lançar um míssil ou dirigir um drone a um prédio que parece quase igual à casa dele na Rússia. Para mim, esta sensação é muito estranha, mas eu vi que você também foi para um dos bairros que sofreu do ataque, que você filmou as consequências e que você se emocionou, sendo uma pessoa de outro continente que cresceu em outro tipo de cosmos, você teve aquelas emoções. E também vi que você foi para uma manifestação de parentes dos prisioneiros de guerra. Então, queria perguntar que emoções você sentiu durante esta estadia em Kiev e que emoções você percebeu nos ucranianos? Eu acredito que eu já vinha, né, há 3 semanas entrando na história, né, conhecendo tudo que estava acontecendo, e logo depois dos ataques eu fui, né, em Kiev, em alguns lugares atingidos, e ali eu vi, né, esses prédios, um prédio praticamente de 6 ou 7 andares, todinho, né, um míssil atingiu esse lugar, também o escritório da Comunidade Europeia. E aí, nesse momento, eu sentia, assim, como brasileiro, infelizmente, o nosso governo, ele apoia, né, apoia Putin. Ele nunca foi claro, o Brasil, o governo, a diplomacia brasileira nunca foi clara, né, em não apoiar e condenar os ataques do Putin. E eu me senti naquele momento que eu tinha que colocar isso, né, essa emoção para fora. E ali eu falei exatamente isso. A gente compra, né, o Brasil, são empresas privadas, mas o Brasil compra o petróleo e o fertilizante russo, né? E se a Rússia usa 40% do PIB dela para a máquina de guerra, o Brasil vem colaborando, sim, né, com a máquina de guerra russa. Né? E nesse momento eu expus isso, eu falei, cara, não pode ser, porque como que o Brasil não toma uma posição? Primeiro porque, né, nós temos o Brasil está no BRICS, né, nessa e eles não conseguem tomar uma posição comercial contra a Rússia, né? E fora a amizade que o presidente tem com Putin. Então eu coloquei isso ali, né? E a gente realmente, eu falei até que a guerra está longe do Brasil, mas o Brasil está muito perto da guerra, porque tem dinheiro brasileiro, sim, né, na máquina de guerra russa. E aí eu fui acompanhando as coisas que iam acontecendo, né? E tem todos os domingos as mães, né, dos soldados desaparecidos, ou que são desaparecidos, alguns prisioneiros que não retornam há 3 anos, cara. Né? Muitas não têm notícias, então todos os domingos elas se reúnem numa praça, né, familiares, todos os familiares, né? E eles se reúnem numa praça em torno de Kiev, e ali tem uma manifestação, todos eles com cartazes, com nome, com foto deles, e foi, para mim, foi algo muito... Cara, você entrevistar ali uma mãe que não tem uma notícia do filho há 3 anos, né? Então fica sempre, um amigo do amigo viu ele lá e contou que ele estava bem, mas isso faz um ano, não temos mais notícias, né? Então, para mim foi difícil ver tudo isso, né? Então foi uma parte que eu consegui ali entender o que vocês estão passando.
E a propósito, eu sei que também tem brasileiros entre os prisioneiros de guerra aqui que lutaram do lado da Rússia. Então, infelizmente, tem pessoas de outros países que vão para a Rússia para lutar do lado do país agressor. Mas você mencionou que você visitou a Rússia antes da Ucrânia. Quando exatamente foi isso? E você viu alguns sinais da guerra? Ou a população russa não está percebendo o que está acontecendo? Olha, quando eu entrei, foi em abril de 2024, a guerra estava muito longe, né, da Sibéria. Eu fiquei na parte da Sibéria durante esse tempo, até eu fui de Vladivostok ao Lago Baikal, depois eu entrei na Mongólia. Então, todo esse tempo, a guerra estava muito longe. Em nenhum momento se comenta, se fala. E eu fiquei quieto também. Eu sei, assim, eu não posso falar, eu fui muito bem recebido pelos russos quando eu passei, né, pelas pessoas russas, mas em nenhum momento se falou sobre guerra. Né? Em nenhum momento alguém chegou e falou, olha, eu sou a favor, eu sou contra, nada. Então é um assunto que não é, né, tenho certeza que eles não podem sair, né, com uma placa fora Putin, eu sou contra a guerra. E eu vi durante a minha passagem muitos enterros de jovens, né, de soldados, principalmente nessa área da Sibéria, onde atravessei, eu vi muito, assim, porque os cemitérios ficam muito perto da estrada, da Transiberiana, então eu vi muitos enterros, assim, muitos. Isso já lá em 2024, né, em fevereiro de 2024. E é isso, acho assim, eles não podem se manifestar, cara. Nem em Quer dizer, não conversas podem, até privadas? podem, mas se eles fizerem, em conversas privadas, alguns, mas quando falam, falam até baixo, assim, sabe? Acho que tive duas experiências que alguém comentou, né? Alguém comentou, mas assim, cara, você não sabe se teu vizinho é da FSB, você não sabe o que pode acontecer, né? Então eu entendi isso, cara. É melhor não falar, né? Ainda mais com Uhum. estrangeiro, né? É melhor não falar. E foi isso, mas a percepção naquela região, naquela época, agora mudou tudo, né? Eu acho que depois da Operação Spider esse ano, né? E agora alvos sendo atingidos em Khabarovsk, lá do outro lado, né? Na ponta oeste do país, na ponta leste do país, as coisas devem ter mudado muito. Mas naquela época não se falava e também não estava muito longe tudo, né? Do Uhum. que acontece agora. Os acontecimentos eram nulos naquela região. Você mencionou também, durante a nossa conversa aqui em Kiev, que você viu algum campo infantil onde as crianças estavam sendo militarizadas, algo assim? Poderia contar mais? Assim, eu vi, quando eu ia passando nas cidades, né, eu gosto de ficar sentado nas praças, olhando as coisas que acontecem, e eu vi aqueles, no Brasil a gente chama os escoteiros, né, que saem, são grupos de escoteiros que eles saem para aprender a acampar, aprender a fazer as coisas, e eu via muitas crianças, né, já com roupas militares, né, saindo para treinamento. Eu passei numa cidade ali que eu vi a bandeira Z, as crianças treinando num rio, né, crianças jovens, né, 10, 11 anos, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, né, acho que vem aí uma nova geração totalmente militar, né, porque com 9, 10 anos não era para estar dentro de um rio, né, carregando uma arma e fazendo um treinamento militar. Então, eu acho não, né, eu tenho certeza que essa nova geração russa que vem, né, é uma geração que já nasce militarizada, né. Eu O mais horrível é que eles fazem isso com as nossas crianças também, nos territórios ocupados, que eles têm um sistema de esses acampamentos e de organizações chamados Junarmia, que é para os jovens, e eles tentam tornar os nossos cidadãos para estes futuros soldados, para o seu exército, infelizmente. Você visitou muitos países, você conversou com muita gente e fez aquelas entrevistas que você mencionou. Então, eu queria perguntar se você notou alguma diferença entre os ucranianos e outros povos, entre os ucranianos e brasileiros.
Lada, é assim, pouco fora dos países, né, onde eu passei, tudo, a guerra da Ucrânia está muito longe de tudo, né? Eu vim pelo sul da Ásia, né, Tailândia, ali, Austrália, Indonésia. Então a guerra está muito distante, não se fala tanto. Quando a gente vem entrando, vai chegando mais perto, né, vai entrando na Europa, Turquia, tudo, aí começa já a ficar mais as pessoas mais informadas porque estão muito mais perto da guerra. E quando eu cheguei, quando eu entrei, que eu comecei a sentir toda essa história, foi que eu vi que assim os brasileiros são, né, como eu já falei, são muito, não tem tanta informação sobre o que está acontecendo. E quando eu comecei a publicar, foi muito interessante, assim, porque no total, acho que de todas as publicações, foram 10 publicações ou 12, foram quase 3 milhões de views no Brasil. Né? E as perguntas, assim, as pessoas falando assim, cara, obrigado, né, por mostrar, né, a realidade, porque aqui a gente não sabe. A grande maioria das pessoas falou isso. Aqui no Brasil a gente não sabe o que está acontecendo, né, com os ucranianos. Isso foi muito, para mim, foi muito gratificante falar assim, cara, pelo menos eu estou conseguindo, através da entrevista de vocês, né, mostrar esse lado da guerra para os brasileiros. Então, eu acho que foi isso, assim. Né, acho que já está chegando a 4 milhões de views. Então, pelo menos a gente conseguiu mostrar e as pessoas começarem a ter a, a ter uma, assim, o brasileiro, o brasileiro ele é uma pessoa que ele é muito solidário, desde que ele conheça a história, né? E isso não vinha acontecendo. E eu vi assim, agora eles começaram, pelo menos todas as pessoas que me responderam, foram centenas, todos falando assim, cara, obrigado, agora a gente sabe, a gente tem que apoiar a Ucrânia, a gente tem que é a forma que a gente pode fazer, né? É apoiar e ser solidário. Uhum. Sim, eu sei que alguns jornalistas brasileiros já visitaram a Ucrânia, inclusive em setembro deste ano, e seria bom também que os blogueiros, assim, pessoas que geralmente falam com pessoas comuns, também para que eles visitassem a Ucrânia para fazer essa troca e mostrar as histórias assim rotineiras da realidade que vivemos, não só falando da geopolítica. E também queria perguntar a você, você viaja desde 2019, você está acostumado a lidar com situações imprevisíveis, porque qualquer coisa pode acontecer na estrada, então nós também aqui vivemos numa situação imprevisível, nas condições quando nós não podemos planejar para, não sei, daqui a 5 anos, porque não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Então, queria perguntar qual é a sua receita de lidar com incerteza, com situações imprevisíveis e continuar o caminho. Olha, Lada, eu viajo, essa viagem tem 5, 6 anos, mas eu viajo há mais de 40 anos pelo mundo, né? Como documentarista, como projetos pessoais. Eu atravessei lugares muito difíceis, né? No Saara, com o Al-Qaeda atacando, no terremoto do Haiti, eu estava lá, Vietnã. Então, eu tenho uma bagagem, né, de lugares muito difíceis. Então, e essa bagagem me faz, né, a pensar assim, peraí, o que eu vou fazer lá? Como que é a forma que eu vou entrar? Eu tento lidar da melhor, né, como vai ser minha segurança nesse lugar? E eu vou te falar o seguinte, assim, eu sou brasileiro, eu venho de um país que é extremamente violento, é muito mais violento que uma guerra, né? O que se mata no Brasil. E no Brasil eu já fui sequestrado, já fui assaltado, já fui furtado. E eu vou te dizer que eu me senti mais seguro na Ucrânia com os bombardeios, porque a gente sabe quem é o inimigo, a gente ainda tem os aplicativos. Claro que pode acontecer do míssil cair na sua casa, mas eu me senti mais seguro na Ucrânia nesses dias do que Nossa. ficar no Brasil. É uma comparação maluca, mas é que acontece. Eu me senti dessa forma, né? Eu me senti dessa forma. E como que eu faço para continuar? Eu não tem coisas que eu não
que é melhor deixar o instinto acontecer, porque se eu racionalizar muito, eu não faço. Qualquer pessoa chegaria na fronteira e falar, cara, eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou entrar num país em guerra porque eu vou arriscar minha vida. Mas eu tinha certeza que nada ia acontecer. Então eu acompanho o meu instinto. Às vezes o meu instinto, cara, quando eu não racionalizo o instinto, que vem na primeira, eu falo. Tem vezes que eu chego num lugar, me dá uma coisa, eu falo assim, cara, vou embora daqui porque eu sei que aqui não é legal. Quando eu cheguei na fronteira e eu atravessei, me deu uma paz, cara, eu falei, uau, eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui, não vai acontecer nada. E é assim que eu viajo, é assim que eu estou aí. Eu acho que eu tenho 60 anos de idade, viajo há mais de 40 anos e a coisa mais difícil é se manter vivo, né? Porque está exposto todos os dias. E eu estou aí, tá? Essa, eu acho que é a minha missão, é viajar e contar histórias. Toco, você é uma inspiração. Obrigada pela esta conversa, pela visita no nosso país. Seja bem-vindo para voltar novamente. E se vocês, caros espectadores, quiserem saber mais sobre a experiência de Toco na Ucrânia, confiram o blog dele no Facebook e no Instagram. Tchau, obrigada pela atenção. Até a próxima. Slava, Ucrânia. Herojem slava.